do Senhor, irmãos. Amém. Peço que os irmãos abrem as vossas Bíblias na primeira carta escrita por Pedro. Primeiro de Pedro, capítulo número 5. Capítulo número 5, a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Irmãos, traga paz lá nos irmãos lá em Suzano, na igreja. Estou muito contente de estar adorando a Deus com os irmãos aqui. Em nome de Jesus, nós estávamos passando um momento muito difícil, irmãos, ali na igreja de Suzano. Eu estava meio aguentado, sabe? Meio doente, estava passando bastante dificuldade na área da saúde. Comuniquei ao pastor, o pastor nos socorreu, louvado seja o nome de Jesus, juntamente com a igreja. Então, sou grato aos irmãos, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelas orações. Deus continue abençoando os irmãos grandemente para a glória do Senhor. Capítulo número 5 da primeira carta escrita por Pedro. Irmãos, eu também estou com um pouco de dificuldade para me expressar o que fiz. Um processo boca aqui, eu estou cheio de ponto, tá bom? Então eu estou com um pouco de dificuldade para me expressar aí. Tá? Então, 1 de Pedro, capítulo de número 5. Eu ministrei essa palavra aqui alguns dias lá na igreja de Suzano e vim numa luta com Deus, irmãos. Falei para minha esposa assim, quando a gente vamos cultuar a Deus, é bom demais, né? Nós cultuarmos a Deus. Sim ou não, irmãos? Bom demais. Quando nós vamos ministrar a palavra, a gente vem com temor e tremor, irmão, perguntando para Deus, porque a igreja é de Deus, não é? Os irmãos vieram ouvir a palavra de Deus. Meu Senhor, o que é que eu vou ministrar naquele dia? Passei a semana lutando com Deus em oração, pedindo a Deus uma palavra, irmãos, e chegando aqui, né, eu creio que é de Deus, para nós ministrarmos essa palavra aqui ao coração da igreja, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ministrar alguns dias lá na igreja de Suzano. Capítulo de número 5, eu já disse, verso de número 5. Vamos ler aí, irmão, verso de número 5 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 5, diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns para com os outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, anda ao derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Eu vou ler o 10 também. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. 11. E a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém. Pode tomar seu assento, louvado seja. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu vou tentar ser bem objetivo, tá? E breve também nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Mas sem me omitir naquilo que o Senhor colocar em nosso coração, né? Para a edificação nossa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo número 5, irmãos, dessa carta aqui, vai tratar de algumas exortações da parte de Pedro para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não lemos o versículo de número 1, né? Até o verso de número 4, nós não lemos. Mas o verso de número 1, Pedro vai dizer que ele é presbítero, como os demais presbíteros, né? E Pedro vai dar a orientação à liderança da igreja, do versículo de número 1 ao verso de número 3, ao verso de número 4. Ele vai dar algumas exortações
né, a liderança da igreja. Ele vai dizer que ele é presbítero, como os demais presbíteros. Aí ele vai dizer assim, para que os presbíteros viessem apacentar a igreja de Deus. E eu louvo a Jesus, né? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu fico contente e tenho motivo para glorificar a Deus, porque nós vemos no texto, louvado seja o nome do Senhor, no verso de número 2, que a igreja, né, ele vai dizer, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, que a igreja tem um dono, né, que a igreja tem um Senhor, e não é o apóstolo Pedro, não é o pastor local, né, ele vai dizer que a igreja é de Deus, né, a igreja pertence a Deus, e eu louvo a Jesus por isso que nós temos o Senhor. O primeiro ponto, né, é que a igreja é de Deus, e Pedro vai dizer que a liderança tem que apacentar o rebanho de Deus que está entre ele, não por porta de ganância, está no versículo de número 2, mas de ânimo pronto, com vontade, disposto a servir. E eu louvo ao Senhor por isso, irmão, porque esse desejo de servir a igreja não nasce no coração do homem não regenerado, mas todas as pessoas que são ou que nasceram de novo, louvado seja o nome de Jesus, ela tem o desejo de servir a igreja de Deus. A igreja não entende na noite de hoje, irmão? Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vai dizer então que a igreja não exerça nenhum tipo de autoridade. Ele tem que servir a igreja, né, como exemplo ao rebanho, a liderança, né, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer no verso número 4, né, que quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aí ele vai falar de um ponto crucial na nossa vida, na vida da igreja. Ele vai dizer que Jesus vai voltar para buscar essa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós devemos esperar, né, com prontidão, louvado seja o nome de Jesus, a volta de Jesus. Ele vai voltar para buscar a igreja. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, né, ele é o supremo pastor. O texto vai dizer que aqueles que exerceram a liderança de maneira bíblica, de maneira digna, ele vai ser coroado com a coroa incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui na noite de hoje, irmão? Eu estou pregando que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos a igreja. Isso significa, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus voltar, nós vamos estar com ele para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, Pedro vai dizer para a liderança que a liderança deve exercer, né, essa liderança, essa autoridade sobre a igreja de Deus com humildade. Né? Toda a igreja precisa ser humilde, né? Porque Jesus foi humilde. Ele vai dizer no versículo número 5, vai ser que nós lemos na noite de hoje, chamando a atenção dos jovens da igreja, que compõem a igreja, que compõem o corpo de Cristo. Ele vai dizer que os jovens precisam ser submissos aos anciões, louvado seja o nome de Jesus, mas também aos anciões ser submissos uns aos outros, né? Submissão é uma doutrina bíblica e precisa fazer parte da nossa vida para a glória do nome do Senhor. O que nos define, irmão, na vida cristã é se nós somos servos, não é se nós exerçamos alguma liderança eclesiástica, se nós somos pastores, diáconos, alguma coisa, né, nesse sentido, mas o que nos define na vida cristã é se nós somos servos. Se nós somos servos, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos debaixo de uma ordem do supremo pastor para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? E nós também, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim que os jovens precisam se revestir, né, dessa humildade. Aí no verso de número 5, se você olhar para a sua Bíblia aí, louvado seja o nome do Senhor, aí ele vai dizer o porquê. Todos nós precisamos ser humildes. Está aí no verso de número 5, o verso de número 5 vai dizer assim, o porquê que nós precisamos nos revestir da humildade, tanto a liderança como a igreja. Ele vai dizer assim, porque Deus resiste aos soberbos, porque todo cristão precisa ser humilde na presença de Deus e na presença dos outros irmãos, irmão, porque Deus resiste aos soberbos. Deus não ouve a voz do soberbo, Deus não anda com o soberbo, Deus não abençoa o soberbo. O texto vai dizer que Deus resiste aos
meu irmão, não é da natureza cristã a soberba. Louvado seja o nome do Senhor, mas a humildade sim. Eu vou te dar alguns motivos para nós sermos humildes. Primeiro, no texto, porque Deus existe ao soberbo. Nós devemos ser humildes porque nós somos pó. A Bíblia vai dizer que nós viemos do pó. Sim ou não, irmão? O primeiro homem foi criado do pó. Nós somos pó. A Bíblia vai dizer assim que Deus conhece a nossa essência e a nossa essência é pó. E depois nós vamos voltar para o pó. Não temos motivo nenhum de sermos soberbos na obra do Senhor, mas devemos ser humildes. Humildade, irmão, faz parte da natureza de Cristo. Cristo é assim que ele é manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo aqui no texto, porque nós devemos ser humildes. O texto vai dizer que Deus existe ao soberbo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas da graça, irmão, ao humilde, Deus existe ao soberbo, mas da graça ao humilde. E graça é aquilo que todos nós precisamos na vida cristã, para vivermos uma vida cristã abençoada para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça é aquilo que nós não merecemos da parte de Deus, irmão. Ninguém merece nada de Deus. Eu fico muitas vezes assim, abismado, admirado, com algumas falas que nós ouvimos, A pessoa fala assim: pastor, eu não mereço. Você está correto, Você não merece, eu não mereço. Tudo que nós temos e somos, se nós somos em Cristo, é porque Deus agiu com graça na nossa vida, e é através da graça de Deus, irmão, que nós somos fortalecidos para a glória do nome de Jesus. Então, graça é aquilo que você recebe. Amém? Você está aqui na noite hoje? Aleluia! Recebe de Deus, não merece, mas recebe de Deus para viver de maneira abençoada. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus resiste ao soberbo, mas da graça ao humilde. Deus está pronto a ajudar aquela pessoa que entende que não é nada, que depende de Deus, e Deus atua através da vida dessa pessoa para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a soberba não pode fazer parte da nossa vida. É o caminho que o ser humano trilha para a sua perdição e para a sua destruição. Mas Deus dá graça aos humildes. Então, se você é humilde, na noite de hoje você está recebendo mais graça da parte de Deus para viver de maneira abençoada. Glória a Jesus. Irmão, nós trabalhamos na obra, louvado seja o nome do Senhor. Você trabalha na obra, louvado seja o nome do Senhor por isso. Louva a Deus pela sua vida. Mas você só trabalha e só é quem é na obra, porque Deus tem te dado graça. Paulo vai falar assim no capítulo de número 11, se não me fala a memória, tá? Se não me fala a memória, no capítulo de número 11, eu acho que na sua segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, ele vai falar do ministério cristão. Porque tem pessoas pensando que o ministério cristão é um momento, ou é um tempo que ele vai viver livre da dificuldade. É o oposto. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldade no ministério, mas sempre amparado, com as mãos de Deus. Deus está presente conosco, Deus está caminhando conosco no ministério cristão. Tem pessoas que ficam equivocadas quando pensam no ministério do ministério cristão. Pensa que vai ser um mar de roda, vai ser algo que ele não vai passar por nenhum tipo de dificuldade. Paulo vai escrever descrevendo algumas dificuldades. Não todos, mas algumas dificuldades que ele passou no ministério. Aí ele vai dizer assim, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, que ele havia trabalhado mais do que os demais apóstolos, ainda que ele mesmo não era digno de ser chamado de apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja de Cristo. Aí ele vai dizer assim, que ele havia trabalhado mais, sofrido mais, e ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque havia perseguido a igreja de Cristo. Aí ele vai falar assim, não eu, mas a graça que está em mim. Então a graça de Deus na nossa vida nos capacita para o trabalho da vida cristã, para a glória do nome de Jesus. A igreja não entende e consegue glorificar a Deus na noite de hoje. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Verso número 6, irmão. Verso número 6, ele vai dizer assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Ele vai falar do tempo de Deus, onde Deus vai agir com a exaltação da nossa vida. Mas antes da exaltação, isso é bíblico, antes de Cristo Jesus, nosso
Senhor ser exaltado aqui na terra, dizendo aqui na terra, ele foi humilhado, para depois ele ser exaltado. Aí Pedro vai dizer que nós devemos nos humilhar, reconhecer que Deus é Deus em qualquer situação. Entenda, quando as coisas estão bem, irmão, Deus é Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu continuo crendo em Deus, mas quando as coisas não estão muito bem, eu continuo crendo que Deus é Deus. Deus não mudou, louvado seja o nome de Jesus. Minha esposa contou algo que aconteceu esses dias aí, né, com a nossa neta. Não, mas nós estamos orando, meu irmão. Nós ficamos tristes, choramos, sim ou não? Choramos, mas acreditamos que tudo está no controle de Deus. Glória a Jesus. Não vamos levantar em murmuração, não vamos levantar em questionamento, porque daquilo outro, não. Nós não vamos levantar, nós vamos continuar acreditando que o milagre pode acontecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Aí Pedro vai falar assim: humilhai-vos. É a igreja, irmão, precisa se humilhar, reconhecer que Deus está agindo nesse momento aqui. Glória a Deus, está agindo agora. Louvado seja o nome de Deus. Humilhação, irmão, que nós estamos no tempo do nome de Deus, é reconhecer que Deus é Senhor da nossa vida, para a glória do nome dele. Nós sem Deus não somos nada. Aí ele vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Aqui ele está usando uma figura de linguagem para falar da mão de Deus. É o poder ativo de Deus. Todas as vezes que nós vemos aqui a mão de Deus, e a mão de Deus está estendida ou não está estendida, está encolhida porventura, está dizendo que o poder de Deus não diminuiu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o mesmo, eu disse aqui, ó, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus vai ser Deus eternamente, para a glória do nome de Deus. Reconheça isso na sua vida, na nossa vida. Quem está disposto nessa noite aqui juntamente comigo, reconhecer que Deus é Deus, Ele não mudou, para a glória do nome de Jesus. Você reconhece isso aí na minha coisa, irmão? Então deixa eu te falar. Se Ele quiser batizar com o Espírito Santo nessa noite, Ele batiza, irmão, porque Ele é Deus. João batiza e diz assim: ó, eu batizo com água, mas depois de mim vem um do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias ou alpargas, em algumas traduções. Eu batizo com água, ele, porém, batizará com o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui, irmão, olha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua batizando com o Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Ei, pastor, eu já sou batizado. Então seja renovado em nome de Jesus, irmão. Receba essa palavra na noite de hoje aí, em nome de Jesus. Sabe, pastor, eu fico horrorizado. Vou usar essa palavra aqui, não vou usar para falar nome de ninguém aqui, não. Não sei se o irmão está falando, horrorizado. As pessoas muitas vezes vão no caso da igreja aqui local, nem da igreja lá em Suzano, porque a igreja aqui é instruída na palavra. Glória a Jesus, irmão. Mas eu fico horrorizado e admirado. Um monte de pessoa falando, um monte de abobrinha, irmão. Perdão da palavra, de bobeira, de besterol, o público da igreja se alegrando daquilo, se alegre com a palavra de Deus na sua vida. Deus pode fazer na noite de hoje, irmão. Reconheça que Deus pode fazer. Ô pastor, Deus pode te curar nessa noite. Reconheça que Deus pode. Se humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nós devemos humilhar. Jesus não falou que nós somos a videira, mas Ele é a videira e nós somos a vara. Conectada a essa videira. A vara sem a videira não faz nada. Se ela for cortada da videira, ela é lançada fora e é queimada. A igreja está aqui, me entende, irmão? Nessa noite, nós somos conectados em Jesus. O que nos mantém de pé é a vida que vem de Jesus para a nossa vida, para a glória do nome dele. Glória. Humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Glória ao Senhor. Aí ele vai dizer o porquê. Precisamos ler o texto. Perguntar para o texto, por que eu preciso me humilhar? Olha o texto: humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Aí ele vai dizer o porquê. Para quê? Para que ao seu tempo vos faz o que, irmão? Para que ao seu tempo vos espera lá. Então não é uma história de pregador que quer alegrar a igreja, né? Que quer ver o irmão da glória dizendo: há um tempo de exaltação para a sua vida. Há um tempo de Deus. Então não é história de pregador que quer alegrar a igreja. É a Bíblia, é Deus falando através do apóstolo
Pedro, irmão, que existe um tempo dele na vida de como cristão que se humilha debaixo do poder dele. Está entendendo a noite hoje? Você está entendendo? Recebe essa palavra aí. Há um tempo de Deus na sua vida, e o tempo que Pedro está tratando é um tempo de exaltação. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo de Deus vos exalte. Então, quando nós lemos a Eclesiastes capítulo número 3, dizendo que é um propósito, há um tempo determinado para todo propósito, é verdade, não é, irmão? Porque existe um tempo determinado de Deus para a exaltação, para que Ele venha exaltar a vida do crente que se humilha, ou que passa por algum tipo de humilhação, louvado seja, ou se humilha na presença dEle, louvado seja o nome do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. Esse tempo aqui não é o nosso tempo, irmão. É o tempo de Deus, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Existe um tempo de Deus para aquelas pessoas que se humilham debaixo da potente mão dele, irmão. Há um tempo de Deus na sua vida, recebe essa coisa, e é um tempo de Deus de exaltação, louvado seja o nome do Senhor. É retirar o próprio da vergonha, irmão, é deixar isso no passado, glória ao Senhor. Aí ele vai dizer assim, ó, lançando sobre ele. Lançando o verso número 7. Sobre ele, sobre quem? Sobre Deus. Lançando sobre ele o quê? Está no texto. Lançando sobre ele toda a vossa ou algumas ansiedades, irmão. Você viu que a salvação que a nossa irmã pastora Rita trouxe, e essa nossa irmã pastora Nabil contou o testemunho a respeito da oração? Bom, é verdade, como que nós vamos conseguir lançar diante de Deus as nossas ansiedades? Como? Se não for por intermédio da oração. O texto vai dizer assim, os irmãos estão me acompanhando aí, irmão? O texto vai dizer assim, ó, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Eu preciso lançar diante de Deus tudo aquilo que me causa ansiedade. Não é algumas coisas que eu penso que Deus pode resolver, ou Deus pode fazer. É tudo aquilo que me causa ansiedade, ou que causa ansiedade na vida da igreja, no coração da igreja. A igreja precisa depositar diante de Deus. Aí Pedro vai explicar o porquê que eu preciso lançar diante de Deus as minhas ansiedades. Olha o texto. Aí o texto vai dizer, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós, louvado seja. Por que eu lanço de Deus, diante de Deus, as minhas ansiedades? E as suas ansiedades têm que ser lançadas diante de Deus. Ele vai falar assim, irmão, entenda que Ele tem cuidado de você, louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem cuidado de nós, irmãos. Nós somos povo seu e ovelha do seu pasto, louvado seja no nome de Jesus. Então eu preciso lançar diante de Deus as minhas ansiedades. Não existe outro método, irmão, a não ser a oração. Foi Deus quem determinou a oração. Foi Deus quem prometeu responder as orações. Foi Deus quem prometeu responder ou socorrer o coração aflito diante dele. Por intermédio da oração não existe outro meio. E é por causa disso que é tão importante, faz parte da vida cristã, o momento de oração. Louvado seja o nome de Jesus, porque é o meio estabelecido por Deus para nós nos comunicarmos com Ele e lançar diante dele as nossas necessidades. Crendo que Ele tem cuidado de nós, louvado seja o nome do Senhor. Por que nós precisamos lançar? Porque Ele tem cuidado de nós. Eu falei esse dia lá, Suzana, eu falei que muitas vezes nós caímos assim num engodo, num engano, muitas vezes nós nos equivocamos em alguns pensamentos nossos. Nós oramos porque cremos que Deus pode fazer, sim ou não? Nós oramos porque nós acreditamos que Deus pode fazer. Aí usei o texto, né, que a nossa irmã Rita falou também na noite de hoje, que quando Pedro estava preso, irmão, a igreja acreditava que Deus poderia mover o sobrenatural e abençoar a vida de Pedro, ou dar graça para Pedro, ou libertar Pedro. Eu não sei qual era o sentido da oração, mas era para que Deus viesse intervir na vida de Pedro, socorrer Pedro naquele momento de aflição. O texto vai dizer que a igreja orava de maneira incessante pela vida de Pedro, e o milagre aconteceu, glória a Jesus, irmão. O milagre aconteceu porque a igreja orava. Aí o texto vai dizer que a igreja estava reunida, louvado seja o nome de Jesus Cristo, orando por ele. E Pedro foi liberto da prisão e foi até a casa onde a igreja estava orando e bate a porta. Aí a Bíblia vai dizer que sai uma empregada lá chamada Roda, se não me fala de moda, porque ela
porta, era para a igreja falar assim: oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A nossa oração foi respondida para a glória do Senhor. Mas a igreja vai olhar para Pedro, para a voz melhor dizendo, vai falar assim: ó, não é Pedro não, pode ser um fantasma ou o espírito de Pedro. A igreja orava, mas a mesma igreja não acreditava que Deus poderia operar naquele milagre. Deixa eu falar, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, irmão. A Bíblia vai dizer: segundo o poder que em nós opera. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus pode fazer quanto não infinitamente mais. Glória ao Senhor. Então Deus responde oração. Glória a Jesus. Ao texto vai dizer assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Você quer conforto mais do que esse? Você acredita que a Bíblia foi escrita? Eu não vou falar só para nós, para você, para nós. É a palavra de Deus para nós. Ela é atual, ela serve para a nossa vida. O texto está dizendo, não é invenção minha, tá bom? Não é invenção do texto. O texto está dizendo que eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Escute, você não viveu nem um minuto. Eu vou falar isso aqui, irmão, na noite de hoje, e você dá glória a Deus. Nós não vivemos nem um minuto da nossa vida cristã desamparado por Deus. Deus está conosco. O Deus está dizendo, meu irmão, a Bíblia está dizendo que Ele tem cuidado de nós. Glória ao Senhor, o que mais? Ele tem cuidado de nós. No momento bom, Ele tem cuidado de você. No momento da adversidade, Ele tem cuidado de você. E Ele pode me levar também da adversidade. Glória a Jesus. Ele sempre está caminhando com você. Porque Ele tem cuidado de nós. Eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades, porque eu confio nele. E sei que Ele tem cuidado de mim. Glória ao Senhor, eu sei que nós somos ovelhas do pastor dele. Ele é o nosso pastor. É o supremo pastor. Glória a Jesus. Glória ao Senhor, irmão. Eu estabelecendo aqui, louvado seja o meio que nós temos de seres abençoados. Lançamos sobre. Eu acredito que não é só eu, não, que tem algum assunto, né, que eu não consigo resolver com as minhas forças. Eu acredito que não seja isso. Se só for eu aqui, louvado seja o nome de Jesus. Eu acredito que você também tem. Ou tem, ou teve, ou vai ter. Não é verdade? Aí o que nós precisamos fazer? Lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Porque ele tem cuidado de você. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, irmão, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus, quando eu lanço sobre ele está falando também no texto que eu estou citando em Filipenses, ele está falando também a respeito da ansiedade. Aí ele vai dizer assim, que a paz de Deus, ele vai falar primeiro que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração. E o Deus de paz, então não é só a paz de Deus, é o Deus da paz que guardará o nosso coração. Quando alguma coisa quiser penetrar na nossa mente e nosso coração, tem um escudo, irmão, da parte de Deus. É um guarda ali que não deixa penetrar, louvado seja o nome do Senhor. É Deus atuando por intermédio da palavra, louvado seja o nome de Jesus. E o Deus de paz, agora não é só a paz de Deus, é o Deus de paz, guardará o vosso coração e o vosso entendimento, louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. É tudo, viu, irmão? Porque ele tem cuidado de nós. Glória ao Senhor. Isso aqui é uma garantia que nós temos, do cuidado paternal de Deus na nossa vida. Glória ao Senhor. Aí ele vai dizer assim: sempre sóbrio. Está no texto, nós já partimos para o final. Sempre sóbrio. Ele chama os cristãos, lá, esses cristãos dispersos, aqui ele vai dizer no ponto, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, ele chama esses cristãos aqui, mano, para sobriedade da vida, você sóbrio, livre de contaminação. Muitas vezes essa palavra sóbrio aí, ela se refere ao uso do álcool, da bebida alcoólica. Ele vai falar que o cristão, ele deve ter domínio sobre a sua mente. Nada pode interferir na sua mente. Sua mente é um campo de batalha, irmão. Existe uma batalha agora travada na sua mente aí para você não aceitar essa palavra. Mas eu louvo a Jesus que a palavra não é minha, é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus não volta a ele vazia. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus.
que a nossa mente precisa ser renovada. Louvado seja o nome de Jesus, porque com a mente renovada nós vamos experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando a mente é renovada, louvado seja o nome do Senhor. A mente é renovada, as atitudes são renovadas, irmão. Quando a mente é renovada, louvado seja o nome do Senhor. Eu li alguém, eu não me recordo pelo livro. Eu li alguém que falou assim que seria tolice, ou a mais profunda estupidez, alguém continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Você entendeu? Seria o cúmulo da estupidez. A pessoa continuar vivendo da maneira que vivia, fazendo as coisas da maneira que vivia, que deu errado, e continuar fazendo as mesmas coisas e esperar que algo diferente aconteça. Só vai acontecer alguma coisa diferente, irmão, quando a mente é renovada através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que é essa batalha na sua mente, para você não receber a palavra. Mas eu louvo a Jesus na noite de hoje, que o Espírito Santo de Deus está operando através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. A Bíblia vai dizer assim, eu já vou porque a Bíblia vai dizer assim, que o semeador saiu a semear. Semear o que? A boa semente. Aí uma parte da semente caiu à beira do caminho. Aí Jesus vai explicar que a semente que caiu à beira do caminho foi na vida daquelas pessoas que ouviram a palavra. Eles fizeram o quê? Ouviram a palavra, mas não entenderam o real sentido da palavra. Eles ouviram, presta atenção que eles estão ouvindo Jesus, ou alguém pregar a respeito de Jesus. Eles ouviram a palavra e não entenderam a palavra. Aí a Bíblia vai dizer na explicação que logo veio o diabo e saqueou, roubou essa palavra. Por isso que essa palavra não deu fruto. Mas não deu fruto por quê, pastor? Porque alguém ouviu e não entendeu a palavra. Então é de suma importância na noite de hoje, todos nós aqui entendermos a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós não sermos saqueados, irmão, porque o diabo veio e roubou essa palavra. A palavra está sendo semeada no seu coração aí. É para você. Jesus tem cuidado da sua vida. Não deixe o diabo saquear, não. Porque aí eu creio que muitas vezes dentro da igreja fica pensando um monte de coisa, quando não fica pensando, não sei o que eu estou fazendo aqui. Não é verdade? Aí o diabo vem logo e rouba a palavra que é pregada, eu não estou entendendo nada. Aí o diabo vem e rouba, irmão. Mas a Bíblia vai dizer a mesma palavra, que a semente, que a boa semente caiu num terreno bom, um terreno que deu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E é porque eles ouviram e entenderam. Glória a Jesus. Ouviu e entendeu. E praticou a palavra. E ela deu fruto a 100, a 50, a 30, a 50 e a 100. Louvado seja o nome de Jesus. É Deus operando o milagre do começo ao fim. Louvado seja o nome de Jesus. Na vida cristã, Obrigado, meu Deus. você vai ver a frutificação é milagre. Uma semente gerar 100, gerar 30, fruto, glória ao Senhor. Milagre, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? A sobriedade seja sóbrio. Aqui, essa palavra aqui também pode dizer domínio próprio. É domínio das suas ações. Sabe o que é? Nós não somos obrigados a fazer nada. Não, ninguém é obrigado aqui a fazer nada. Nós somos convencidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É ter domínio próprio sobre as suas ações. Glória a Jesus. Eu não vou falar sobre os pensamentos, sabe? Porque o pensamento, muitas vezes, nós devemos combatê-lo, né? O pensamento. Porque muitas vezes, quantas vezes nós nos pegamos pensando coisas que nós ficamos horrorizados, falando misericórdia, por que eu estou pensando isso aí? Mas eu louvo a Jesus, irmão, só porque eu li algo a respeito de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse assim, que ele estava enfermo, né, numa enfermidade, ele pensou que ele iria morrer. Aí o tentador, o diabo, foi tentar Martinho Lutero, dizendo: Lutero, você pecou. Abriu um pergaminho, Lutero escrevendo na sua visão, o diabo abriu um pergaminho, aí Lutero falando: você pecou nisso, você pecou naquilo, você pecou naquilo outro, pecou aqui, pecou ali, pecou do outro lado. Não satisfeito, o diabo abriu outro pergaminho acusando Lutero de vários pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Lutero falou: você esqueceu de uma coisa. Falou para o diabo: você esqueceu de uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aí ele disse assim: eu não posso
vaselinho na minha cabeça, lavado seja o nome do Senhor. Não, você não tem poder para impedir o mau pensamento de vir, mas você tem poder, louvado seja o nome de Jesus, de não permitir que esse pensamento aí fique na sua cabeça, louvado seja o nome de Jesus. Você entendeu? Agora aí, o nome de Jesus. Sempre sobe, faz parte da vida cristã. Sempre sobe. Aí ele vai dizer o porquê da sobriedade. Porque eu preciso viver livre de contaminação. A minha mente tem que ser transformada, irmão. A mente tem que pensar em coisas boas. Paulo vai falar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é aceitável, tudo aquilo que é de boa forma. Nisso pensar. Então tome cuidado, né? Precisa pensar em coisas boas. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Aí ele vai dizer assim que vigiar. Vigiar é o que, irmão? Vigiar está atento. Louvado seja. Pensa num vigia tomando conta, vigiando alguma coisa, dormindo. Olha que maravilha. Não existe isso. É vigiar, estar atento, olhando, né, alguma eventual situação que possa acontecer, algum eventual perigo que possa acontecer. Vigiai. Aí vai dizer, ser sóbrio e vigiai. Louvado seja o nome do Senhor. Segura aí, segura. Aí ele vai dizer assim, por quê? Fala o texto, porque o diabo. Então o diabo não é uma ficção, não é uma fantasia, ela é um ser real. Limitado, eu vou falar, a igreja pentecostal, né? Eu falei com o pastor aqui, pastor, eu para a nossa irmã Rita, eu falei assim, a velha é pentecostal, pastor. Eu sou também, não pareço, mas eu sou pentecostal. Aleluia! Glória a Deus, pentecostal. Falei, pastor, é pentecostal, glória a Deus. Eu sou pentecostal também, viu, irmão? Glória a Deus. Pode até não parecer, mas não é feio que não, sou pentecostal. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó, por quê? Porque não, você sobe e vigiar. Aí ele vai falar o porquê da sobriedade, da vigilância na vida desse cara. Às vezes, irmão, a pessoa parece que está desatento a tudo, né? As coisas estão acontecendo e a pessoa não se dá conta daquilo que está acontecendo. Aí ele vai dizer assim, por que o diabo? Aí ele vai falar quem o diabo é o vosso adversário. Então o diabo é alguém, é um ser real, limitado. Glória a Jesus, irmão, limitado, glória a Jesus. Porque quem é ilimitado, quem age de maneira soberana é só Deus. Soberania é atributo de Deus, glória a Jesus. O diabo é um ser limitado. Ele age, né, dentro das restrições e determinações de Deus, glória ao Senhor. Aí ele vai dizer assim, porque o diabo é vosso adversário. Escuta aqui, para me encerrar. Para você não dormir aí não. O diabo é vosso adversário. É meu adversário. Mas é seu adversário também. Sim. Isso quer dizer que nós temos alguns adversários em comum aí. Glória a Jesus, nós devemos estar atentos. Nós devemos tomar cuidado para nós não cairmos naquele engano, jogar tudo na culpa do diabo. Né? Quando não está na culpa do diabo, está na culpa de Deus e isentamos a nossa responsabilidade dentro do plano de Deus. Mas ele vai falar para nós ficarmos no texto, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Então nós temos um adversário, que a Bíblia vai dizer que nós devemos estar atentos, né, e estar vigilante contra ele. Aí o apóstolo Pedro vai dizer, por que nós devemos estar atentos? Porque ele é o nosso adversário e anda ao nosso derredor. Ele não ao nosso redor, ao nosso derredor, porque a mesma Bíblia diz que Deus coloca ao nosso redor anjos acampados na mas ao nosso derredor. Ele vai dizer o que ele pensa, o que ele tenta, o que ele tenta fazer. Ele vai dizer assim, ó, acompanhe comigo para encerrar, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa. É fundamental você viver uma vida cristã sóbrio e vigilante. Ele vai dizer que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Aí você tem que ficar atento, porque o diabo é como leão. Ele vai usar uma figura de linguagem como leão. E eu posso te assistir, eu assisto bastante coisa que diz respeito ao mundo animal. Você vai ver que o diabo o leão fica espreito, irmão, esperando, analisando a presa, quando ela está fraca ou ela está doente, ainda que ela ande em rebanho. Os irmãos estão aqui ainda, irmão, já estão me acompanhem para encerrar.
Aí o leão fica à espreita, né, observando o rebanho, quem ele quer tratar daquele rebanho. Ele fica à espreita aos fracos, né, e aos doentes. Aí, se você ficar atento no animal, você vai ver que ele dá um rugido primeiro. Aí o rebanho todo sai disperso. E aquele que está fraco ou doente não consegue correr. Aí o leão vai lá e mata, e traga, e pega aquele animal. Aí o apóstolo Pedro vai dizer que o diabo, ele age como leão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Aí eu fico olhando para a vida e dou glória a Deus, dou glória a Jesus. Não pelo diabo, mas porque o diabo não pode. Se ele está buscando a quem possa o quê? A quem possa tragar. Significa o quê? Que existe aqueles que ele não pode tragar. Glória a Jesus, glória ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Se é que ele está buscando alguém que ele possa tragar, existe aqueles que ele não pode tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você consegue dar glória a Deus em essa palavra? Pastor, então eu preciso ficar atento e vigiar, né? Para que o diabo, nosso adversário, né, que anda ao redor como leão, bramando como leão, não possa tragar. Agora você precisa se perguntar como que você se fortifica na vida cristã. Pastor, então como que eu me fortaleço na vida cristã? Como que eu resisto ao diabo? Resistir ao diabo não é esse modismo, né, de algumas pessoas. Eu tenho um irmão, era uma vez de Deus, mas ele não é crente não é cristão. Mas tudo que ele fala, está arrependido. Tudo que ele está arrependido. O sangue de Jesus tem poder. Isso não funciona na vida de quem não é crente. Isso só funciona na vida de quem é crente. Não é uma valente mágica que contou uma palavra que exerce um tipo de poder místico. Há poder sim no sangue de Jesus. Na vida do cristão, há poder na vida do sangue de Jesus. Aí o texto vai dizer, agora eu encerro, não é verdade, agora eu encerro. Versículo número 9. Aí eu vou dizer, ao qual resistir firmes, fica na fé. Sabe qual é o escudo dos dardos inflamados do maligno? Qual é o escudo? É o escudo da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vem um pensamento, alguma coisa contra a palavra, você fala, não, mas a palavra de Deus na minha vida diz isso aqui, e eu vou ficar com a palavra para a glória. Glória ao Senhor. O qual resistir firmes na fé. Então fica firme na fé. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer como que a fé nasce, cresce, floresce. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Palavra, irmão. Ouça o seu pastor pregando a palavra. Participe do culto de ensino na igreja da escola dominical. Leia a Bíblia na sua casa. Escute um pregador que tem vida com Deus. O nome de Jesus. Faça leitura todos os dias na sua vida. Aí você está sendo fortificado na fé para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Ao qual resistir firme na fé. Aí eu preciso saber de outra coisa. Aí eu vou resistir o diabo. Olha o que? Sabendo que as mesmas aflições, sabendo o quê? Se cumpre. Nós nunca podemos pensar, quando acontecer alguma coisa que não está de acordo com a nossa vontade, foge do nosso plano. Nós nunca podemos pensar que nós somos os mais coitados e desamparados. Porque se você cair nessa artimanha do diabo aí, você vai fraquejar na fé. Pedro vai dizer assim, que você resiste firme na fé. Aí você precisa estar ciente do quê? Que não é só você e eu que passamos por aflição, não. É toda a igreja de Cristo passa por aflição. Aí nós precisamos entender que aflições faz parte dessa vida aqui. Mas nós devemos descansar o nosso coração, que nós geograficamente estamos aqui. Amém, irmão? Neste mundo. Mas espiritualmente nós estamos em Cristo. E Cristo vai dizer que nele nós temos a paz. Receba na noite da vida, louvado seja o nome do Senhor, para vencer os combates ou embates da vida cristã, para a glória do nome de Jesus. Amém? Diga amém. Amém. Meu irmão, foi essa a palavra que o Senhor me deu para transmitir a igreja na noite de hoje para a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade dessa noite. Eu peço novamente, vou pedir encarecidamente,
Os irmãos orem por mim, orem pela minha família, tá bom? Orem pelos nossos irmãos lá de Suzano. Nós somos carentes das orações da igreja. Nós sabemos que Deus está operando. Glória a Deus, na nossa vida, na vossa vida, e o nome de Jesus é glorificado. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.